Boa noite a todas as irmãs, servas em ação. Que Deus nos abençoe mais um ano. 2025 foi maravilhoso e que Deus nos abençoe para esse novo ano. Já pensou, nós já estamos com o 86º e é uma alegria que a gente está trazendo a nossa pioneira do Serve em Ação, a Roselane Monteiro, que tirou um tempinho, está de folga e aproveitou a aceitar nosso convite. Que Deus nos abençoe este ano para que a gente possa crescer e servir muito mais, que o desafio venha, porque enquanto a gente está paradinha, sem nenhum problema, então tem algo errado. Nós não estamos agindo, nós não estamos realizando nada. E a Roselane estará trazendo uma mensagem linda para nós, como ter o céu em seu lar. Isso hoje em dia é um desafio e tanto. Se lá na época da minha mãe era difícil, imagine hoje, que praticamente é difícil ter controle, porque a gente tem informação para tudo que é lado, né? Então, que o Senhor nos abençoe. E contamos com a presença de todas vocês que estão aqui e as irmãs que vão estar visualizando em breve essa live. Que o Senhor possa abençoar também a vida de vocês. E a nossa amada Edné está aqui para nos trazer também o seu conhecimento, a sua alegria. Edné, o que é que tu tem para nós hoje? Então, boa noite, amadas irmãs e servas em ação. Vocês não esqueçam que vocês são amadas por Deus, são amadas por mim, por todas nós, né? Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus promete aos seus discípulos que eles receberiam poder, né, o Espírito Santo, e para ser testemunha até os confins da terra. E nós temos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo ao se batizarmos. Então, nós temos poder de ir até os confins da terra. Bom, vamos orar então para que Deus nos abençoe, né? Então, vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, como o Senhor é grande, maravilhoso, digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Pai, obrigada, Senhor, pelo dia que passou, por todo o livramento. Obrigado pela paz que nós temos em Cristo, não importa as circunstâncias que passarmos. Obrigada. Pai, obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude para que possamos deixar ele agir em nossas vidas, para pregar o Evangelho por onde passarmos e ajudarmos também pessoas que precisam de recursos para pregar o Evangelho nos outros lugares que precisam. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por este momento aqui, que o Senhor estar aqui conosco. Nós temos certeza disso. E abençoe a todas as irmãs e todos que irão assistir esta live depois. Toque no coração de cada um para que possam pregar o Evangelho por onde passar. Em nome de Jesus, eu agradeço muito e peço que o Senhor abençoe esta live e que nós possamos sair daqui muito edificadas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Roselane, como está você? Ligue seu som. Boa noite, minhas amadas. Estamos bem por aqui, caminhando com fé, com Amém. alegria sempre, caminhando. Roselane, que tu fala um pouquinho de ti, que as pessoas conhecem a Roselane, que ela está ativa em todas as lives que possa existir aí, grupo. A Roselane tem um ministério muito bom, que é o compartilhamento. E ela fala um pouco de ti, Roselane. Quem é a Então, né? Roselane?
Sou de Manaus, né? Sou do Manauara. Estou há 30, pouquinho mais de 30 anos na fé, né? Caminhando com Deus. Sou casada há 16 anos, tenho uma filha de 13 anos. Estou morando atualmente aqui na cidade de Betim, no estado de Minas Gerais. Mais alguma coisa que eu esqueci? Então, eu sou aqui para servir, né, irmã? Sempre servindo, compartilhando as informações, procurando ajudar os irmãos, né? Alguns já me colocaram no Ministério de Comunicação, comunicação social, né? Enfim, né? A comunicação de mídia, das mídias aí, né? Então, estou aqui para servir, né? Sempre. Bem, aqui eu estou Meu gatão mostrando a é foto do seu esposo. meu gatão. Meu esposo é Vanildo Carlos. Isso. E aqui eu estou mostrando a sua mãe e sua filha. Minha filha tem apenas 13 anos, né? Parece ter mais, né? Ela tem É, 13, vai fazer 14 agora no mês de junho, né? Então ela é minha mãezinha. E minha mãezinha está aqui comigo já faz 1 ano e 3 meses que está aqui comigo em Minas, né? Veio de Manaus. E aqui a gente compartilhando um pouquinho aqui a sorveteria, aqui, né? Aí eu e minha filha aqui estava na reunião na casa de uma irmã. Então sempre buscando servir, né? Sempre buscando estar junto em comunhão. bem. E aqui a família toda Isso, a foto é fazendo o mais que mais recente, né? gosta. Que a gente conseguiu fazer uma única foto, né? Que legal. Depois de mais de um ano longe, sem ver minha irmã, mais de 1 ano e meio quase sem vê-la. Minha irmã, ela veio aqui em janeiro. Então, aqui foi um domingo Aham. depois do culto, né? Nós chegamos e um almoço especial aí para compartilhar esse momento. Ah, que legal. Rô, falar um pouco do seu ministério, que vocês estão fazendo. Fala aí um pouco o que tu está Então, fazendo. atualmente, né? Eu sempre, na verdade, desde quando eu me batizei, eu comecei a servir quando ministério com as crianças, ministério infantil, desde os 14 anos de idade. Então, desde lá, eu venho servindo ministério infantil nas congregações onde eu passei, e também com as mulheres. Então, aqui eu ajudo no trabalho infantil e também no trabalho com as mulheres, né? Nas reuniões, nos encontros, né? Então, sempre onde tem serviço, nós estamos lá servindo, né? Mas eu amo trabalhar com as mulheres e também com as crianças. Amém por isso. Rô, você também tem ajudado muito o Colheita Brasil, né? Sim, Fala aí compartilhar um pouco, informações. fala um pouco do que tu está fazendo atualmente por Colheita. Não, assim, hoje, assim, eu estou um pouco menos, né? Mas sempre que tem as informações a respeito do Colheita Brasil, estou repassando a Irmandade, sempre incentivando, né? Compartilhando, né, os incentivos dos irmãos, né? Se juntarem, né, nesse propósito de contribuir com o Colheita Brasil, de não somente ofertarem, mas de ofertarem, de compartilharem, né, as informações nas congregações, para que possamos conseguir cada vez mais irmãos apoiando, né, esse trabalho que tem uma grande importância, né, e para o reino principalmente, né, porque com o objetivo de alcançar almas, né, esse é o objetivo do Colheita Brasil, né, de trazer pessoas, de levar pessoas a Cristo, né, pessoas que ainda não conhecem, né, porque ainda, né, temos muitos lugares onde o evangelho ainda não conseguiu chegar, né, onde pessoas ainda para serem enviadas, né, para alcançar essas pessoas, essas famílias. Então, nós estamos aqui com esse propósito, né, Colheita Brasil, de motivar, né, famílias para estarem servindo, né, no campo missionário, nas congregações, enfim, no trabalho de evangelismo. Ah, eu agradeço muito, porque eu e Roselane, praticamente a gente começou junto no Colheita Uhum. Brasil, trabalhando, e sempre que a gente precisa, a Roselane está disponível. Rô, existe também aquele ministério seu que é de comunicação, né? Comunicação, eu fui nomeada, né, como uma comunicadora das mídias sociais, né? E qualquer coisa, quando você não sabe onde arranjar alguma coisa, contato de alguém, onde tem congregação, Roselane Exatamente. está sempre disponível. Eu não meço Agradeço esforços, muito. né, para conseguir as informações, né? Às vezes nem sempre a gente Não consegue, é? né? Não Mas a é? gente faz o possível para ir em busca da informação, né? Para ajudar os irmãos, né? Porque sabemos que há muitos irmãos espalhados no Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Às vezes pessoas que vão viajar, que vão visitar familiares, ou querem indicar para pessoas que conhecem, amigos, parentes, né? Querem uma congregação próxima. Então, por isso que é importante essas informações que ajudam muito, né? E assim, algumas informações que estão no site da Igreja de Cristo do Brasil não estão
atualizadas. Muitos endereços lá estão É, desatualizados, né? Às vezes não tem contato, o endereço está endereço antigo. Então, eu estou tentando ajudar o nosso irmão João Cruz, né, a isso, atualizar essas isso. informações. Por isso é importante, né, os irmãos que estão aqui presentes, caso tenha essas informações dentro da congregação, o contato da congregação, né, repassar, né, para repassar para mim, eu posso passar o contato do João para atualizar, porque ele está tentando fazer um trabalho, mas é um trabalho muito minucioso, não depende só dele, né, porque ele tem outras demandas também. Então, no meu tempo É, vago que eu consigo ajudar, na informação que eu consigo atualizar, eu vou enviando para ele, né? é. Essa parte também eu gosto de fazer, porque a divulgação é a alma do negócio, né? Se Exatamente. você não compartilha o seu sonho ou o sonho dos irmãos, como vai realizar, né? Então, isso Exatamente. é fundamental. Por isso que eu peço sempre às irmãs para compartilhar as informações que não é fake news. Tem, Exatamente. tem que ver isso, né, Rô? Tem que avaliar Exatamente. direito. Muito bem. Ou eu vou falar um pouco sobre o nosso ministério e alguns itens que eu acho muito importante que a congregação está desenvolvendo, porque se a gente não fizer isso, como eu acabei de falar, a gente não consegue atingir as pessoas para ter esse interesse, né? Então, deixa eu só aumentar aqui a programação. Ok, aqui, compartilhar. O Ministério Colheita Brasil, ele é um dos maiores projetos, aliás, ministério do Brasil, porque envolve todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem outros também, né, Roselane? Como o Sim. Timóteo, o AME e outro. Uhum. O Colheita Brasil, como a Roselane já falou, ele está atingindo congregações locais onde não tem congregação. E eu gosto sempre de lembrar que é uma continuidade, o Colheita Brasil, desses irmãos que chegaram em 1961 para plantar a Igreja de Cristo aqui no Brasil. E hoje são poucos que ainda vivem, mas pessoas com qual ele conversaram hoje ainda lembram e continuam no ministério. E lembrar que esse começou lá em Jesus, com Jesus, né? É uma sequência. Então, eu gosto de lembrar esses irmãos porque são um desafio para nós. Porque um dia eles abandonaram o seu país para vir aqui, e nós que estamos aqui já edificados, a gente tem que dar continuidade porque o trabalho ainda não foi concluído. O Brasil precisa ser blindado, porque junto iremos aonde ninguém foi, falaremos onde ninguém foi, tudo para a honra e glória do Senhor. Então, o Colheita Brasil, enfim, ele está trabalhando com duas fases sequencial. A primeira fase é levar o evangelho para as capitais onde não havia Igreja de Cristo, continua ainda, porque ainda tem lugares a ser alcançado, mas está precisando de obreiros, e precisamos orar para isso. E a segunda fase, que está desde o ano passado, está de vento e popa, ajuda as congregações estabelecidas a ampliar seu trabalho evangelístico em bairro, cidade ou estado. Já temos um relato de mais de 10 congregações usufruindo dessa nova etapa. Já pensou? O Mauro, que ele está na frente disso, né? O Daniel também está na frente, o João, enfim, tem um grupo de irmãos que estão se dedicando. Eu falei com o Mauro essa semana e disse, irmãs, eu estou aqui numa reunião e muitos irmãos estão procurando esse meio, como o Colheita ajudar. E é uma coisa fantástica. Você que está interessado, procura esses irmãos para ter mais informação. Você tem um ministério, quer plantar a igreja em outro lugar? Fala com esses irmãos. Há uma doação, mas aí uma parte da informação se você doar R$ 1.000 por colheita, você recebe 2.000 para ajudar
na tarefa do seu ministério, da sua congregação, do seu bairro, enfim, tá? É só pegar mais informação. Eu também quero ressaltar sempre, sempre as meninas, as irmãs que são as amigas do Colheita Brasil, que está em todo lugar divulgando nos eventos, principalmente nas suas congregações, porque assim, as mulheres, elas de fato, elas têm um contato geral. Nós temos irmãs que estão trabalhando com as crianças, ensinando as crianças desde o princípio, para que daqui a uns 15, 10 anos, eles já são conhecedores da necessidade de ministério, já são conhecedores do Evangelho. Nós temos irmãs trabalhando na sua congregação, motivando para a doação, oração, enfim. Eu estimo muito essas irmãs, que nós somos todos Colheita Brasil. Também gosto de lembrar que você pode ser um divulgador em qualquer lugar. Ah, eu queria ter uma bolsinha do Colheita Brasil. Não é assim que as empresas fazem. As empresas fazem questão que você use uma camisa dela, usa um acessório, um souvenir. Assim você está divulgando. Agora, o colheita não pode arcar com toda essa despesa. Nós temos a arte e você pode mandar fazer uma bolsa, uma camisa, e aí você usa onde for conveniente para você, tá certo? Teve uma época que a gente usava na nossa logo no WhatsApp, no Facebook, a tajazinha Colheita Brasil. Ainda tem o meu, assim. Então, quem quiser, entre em contato comigo que eu faço. Aí, como você pode ajudar? Orando e doando. Isso é fundamental. Lembrando que as ofertas podem ser anual, todo ano você pode, o ano inteiro, ou mensal, ou uma vez no ano só, tá? Isso é você que decide. As nossas contas está com a responsável, é a igreja na Bela Vista, no Bauru, São Paulo. A gente usa muito o Pix hoje em dia. É fácil lembrar. Somos todos colheitabrasil@gmail.com. Nós temos site, nós temos Facebook, Instagram. Você pode ter todas as informações. E outros que eu quero sempre divulgar é esse aplicativo que a Rô estava falando agora, que é da Igreja de Cristo. Vamos usar, vamos contribuir. Também é preciso, a mudança já não foi feita porque é muito caro. Então, se a gente doar também para essa parte, será importante. Os livros também gosto de divulgar, porque são literaturas, estudos esmiuçados, que são muito bons para nosso crescimento. Então, temos a editora Resgate e a Ebenezer, que eu sempre divulgo. E nós temos um outro que eu esqueci de colocar aqui, é o nosso Ministério de Saúde, que é o ProStime, onde você pode doar mensal R$ 12 para ajudar irmãos que estão com problema de saúde e não têm condições, e nem sua congregação não tem condições de arcar com todos ou uma parte. É procurar os irmãos da sua congregação, no seu estado, se tem um mediador. Até o site também nós temos no WhatsApp, nós temos esses grupos lá. Quem tiver interesse, eu estou disponível. Então, nesse momento, Rô, quero passar para ti a deixa para você nos trazer a sua mensagem e nos edificar. Muito obrigado por você atender nosso pedido, tá, minha amada? Amo você. Fique à vontade. Amém. Também amo vocês também, muitas saudades. Então, irmãs, é com muito prazer, muita alegria, né, que estou hoje aqui, né? Para mim foi um desafio, como foi, porque assim, a semana eu comecei a trabalhar, então assim,
a mente e o corpo cansado. Falei, não, mas o Espírito Santo vai me direcionar, vai me guiar, vai me ajudar, né, a conseguir transmitir essa mensagem. Não, não eu, né, mas o Espírito, né, que habita em nós é que nos ajuda, né, a desenvolver, a direcionar, né, o estudo. Então, Rô, deixa eu só te falar. As coisas nunca chegam quando a gente está folgada, né? não, é Sempre sempre um assim. desafio. Mas é bom, né? É bom. Isso é um estímulo, né? Para não parar, continuar. Então, o tema, né, deve ter chamado muita atenção, né? Como ter o céu em seu lar, baseado em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33. Acredito que muitas de nós já ouvimos várias e várias vezes estudos sobre isso, né? Sobre como ter um casamento, né? Dentro da vontade de Deus. Então, o que é ter um lar em paz? Quem de nós, né, que temos família, que somos casadas, assim não é casada, é solteira, mas ela tem uma família também, né, veio de uma família, tem uma origem, né? Quem de nós, né, é, já teve, né, ou temos essa experiência de ter um lar em paz? Acredito que nada seja melhor, né, do que você poder chegar na sua casa, no seu lar, né, com os seus familiares, com o seu marido, seus filhos, sua esposa, sua mãe, enfim, seus irmãos, né, ter paz. É cada dia mais difícil, né, termos um lar onde a paz habita, onde a paz reina. Mas na palavra de Deus, ela nos mostra que é possível ter um lar, né? É possível ter um lar, uma parte do céu, vamos dizer assim, né? Porque todas nós almejamos o céu. Porque quando pensamos no céu, pensamos em algo. O céu é o que nós queremos, né? É onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada do que nós passamos aqui, né? Então, essa é a nossa esperança. Então, essa mensagem, esse título, né? Como ter o céu em seu lar, vai nos, através de Efésios, vai nos direcionar e nos mostrar como podemos ter um lar em paz, né? Esse é o nosso desafio diário, né? Termos um lar, uma família onde tenhamos a paz, né? Que só há em Cristo, né? Então, um certo escritor chamado William Hendrick disse que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica, conforme a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. A vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige tratamento especial, e é na família que temos nosso caráter formado e onde aprendemos valores morais. É através da família que nós aprendemos todos os valores, né? Como nós vamos desenvolver, como nós vamos lidar com a sociedade, lidar no mundo aí fora. A família é a nossa base, né? Então, conforme a sua ação, né, a sua reação na família, na minha forma, vai ser na igreja, vai ser lá fora. Né? Então, o lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Mas, infelizmente, a realidade em muitos lares é bem diferente, mesmo sendo cristãos, lares cristãos. Infelizmente, mesmo em lares cristãos, é possível haver um ambiente hostil, um ambiente onde a paz, infelizmente, não reina, né? Dois problemas maiores do lar, eu vou citar dois problemas que acontecem muito nos lares, né? É o autoritarismo e o hedonismo. Acho que vocês já ouviram falar sobre essas duas palavras, né? Mas eu vou classificá-las melhor. O autoritarismo busca governar pela força, cujo resultado é uma casa de bonecos ou uma casa de loucos. O autoritarismo produz silêncio e uma ordem imposta pelo medo ou uma caótica desordem causada pelo desespero, gerando conflitos constantes. O autoritarismo causa isso. E o hedonismo, o que vem a ser hedonismo? O hedonismo é o culto exclusivista e egoísta da felicidade própria. Ou seja, é quando o indivíduo busca a sua própria felicidade, não se importando, não visando a felicidade dos outros ao seu redor. No primeiro século, quando Paulo escreveu falando sobre o casamento, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo estavam presentes nos lares. Um dos maiores problemas antigamente
da antiga civilização era o pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedade. Propriedade de quem? Propriedade do pai, quando solteiras, e do marido, quando casadas. Este triste fato estava presente na cultura judaica. Os judeus, pela manhã, agradeciam a Deus eles oravam agradecendo a Deus por eles não ter lhes feito um pagão, um escravo ou uma mulher. As mulheres não tinham direitos legais, elas eram propriedade do pai quando solteiras e do marido quando casadas. Um outro fato presente na cultura judaica era o divórcio. O divórcio era algo frequente. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Um homem podia divorciar-se por qualquer motivo que fosse. Se a mulher não arrumasse a casa, se a mulher colocasse sal a mais na comida, né? Então ele podia divorciar-se por qualquer motivo fútil, né? E a mulher, pelo contrário, ela não podia se divorciar, né? Porque pelo simples fato de ser, como eu falei, pelo simples fato de colocar sal a mais na comida, ela poderia ser, ela poderia, ou até mesmo se ela saísse sem o véu, poderia ser motivo para divórcio. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em perigo no judaísmo. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio, mesmo que seu marido se tornasse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse em coisas ruins, em coisas sujas. O marido podia divorciar-se por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. A mulher era desvalorizada na cultura grega. A prostituição era parte essencial na vida grega. Demóstenes, que era um orador da Grécia Antiga, disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Que valor a mulher tinha? Nenhum. Outro, chamado Xenofonte, que foi militar, historiador e filósofo grego, disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Imagine que vida. Nessa época, acho que muitas mulheres não sobreviveriam a isso, né? Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto buscavam prazer fora do casamento. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era pior. A vida conjugal familiar estava entrando em colapso. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, né? Porque estava tendo muito conflito, muitos problemas nos lares, nos casamentos, né? Por isso Paulo escreveu, né, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33, e nesse contexto de falência da virtude e desastre da família, ele aponta para algo novo e revolucionário naqueles dias. Hoje, em nossa cultura, o conceito de família está confuso. Há confusões no papel, de papel no casamento. Os papéis estão invertidos. Hoje você vê a mulher mandando no homem. É assim, o conceito se perdeu totalmente, né? E hoje na nossa cultura, nossos dias atuais, ainda mais, né? Os papéis são totalmente invertidos, fora do propósito que Deus criou, né? Do que Deus ordenou na sua palavra. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. É papel dele cuidar em todos os sentidos pelo bem-estar da família. Quando o contrário acontece, corre sério risco de haver problemas, conflitos e risco iminente de divórcios. O que nós vemos hoje, as pessoas já não conseguem conversar, já não conseguem ter um diálogo, né? Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para divórcio mesmo, né? As pessoas hoje estão, por pouco, estão se divorciando, né? É claro que há algumas razões em que o divórcio é legítimo, né? Nós fizemos instituto 2 anos, né? E um dos assuntos um dos temas que nós estudamos foi sobre aconselhamento, né? E dentro desse tema nós estudamos sobre a questão do casamento, né? A questão do homem violento, né? Que Deus fala que Deus odeia o homem violento, né? Hoje em dia, nós vemos muitos, eu já ouvi alguns relatos de irmãs que passam até por agressão, não somente psicológica, né? Violência patrimonial, violência financeira, né? Que é patrimônio, violência psicológica, violência física, né? E alguns apoiam a ideia de que a mulher deve permanecer no casamento mesmo assim, sendo agredida, né? Sendo violentada,
né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que a mulher não deve aceitar isso, né? Deve tentar, claro, resolver, né? Tentar ajuda, né? Aconselhamento, né? Mas não deve aceitar permanecer num casamento onde ela é agredida, onde ela é desvalorizada, né? No sentido, em todos os sentidos, né? Então, nós temos como a Bíblia fala, temos que amar a nós mesmas, né? Nosso corpo, cuidar dele, né? Então, esse é o papel do marido, de cuidar da esposa, né? De zelar pelo bem-estar dela e da família, dos filhos, enfim, de todos, né? Então, hoje nós vemos o novo Código Civil brasileiro parece não reconhecer a diferença de papéis que a Bíblia, conforme a Bíblia nos orienta. Reconhece hoje a legitimidade de relações que a Bíblia chama de adultério, ou seja, casamento do mesmo sexo. Hoje você vê que é muito natural, né? O casamento foi legalizado, né? Casamento do mesmo sexo, né? E outras relações que nós vemos que são totalmente fora, né, da vontade de Deus, né? Então, hoje a sociedade está totalmente invertida, né? Os papéis se inverteram. Hoje não existe uma. Hoje, eu fui assinar o documento agora, né, procurando um trabalho, tem um lá que antigamente só era heterossexual, agora tem vários, tem transgênero, bigênero. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Então, assim, cada vez mais a sociedade está normalizando coisas que a Bíblia claramente, né, abomina, né? Não a pessoa, né? A ação dela, o pecado dela, né? Então, hoje nós vemos, infelizmente, que a sociedade está se corrompendo cada vez mais, que os valores, que o respeito, né? Os filhos com os pais, valores, a questão de honrar pai e mãe, de obedecer, né? Então, tudo, infelizmente, está se perdendo isso, né? Então, as relações homossexuais estão se tornando cada vez mais comuns e aceitáveis. A infidelidade conjugal atinge mais de 50% de casais. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, mesmo na terceira idade, mesmo casamentos que já têm 30, 40, 50 anos, infelizmente estão se desgastando, porque hoje em dia nós temos muito uso de tela, né, de mídias sociais. Então, infelizmente, muitas famílias se autodestruindo por conta de mídias sociais, né, como é que fala? Os aplicativos hoje em dia, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, enfim, né? Hoje a mídia está muito mais, como diz, muito conteúdo, né? Inapropriado, e as pessoas estão se viciando nisso, né? Na pornografia e muitas coisas que Deus abomina, né? E muitos casamentos têm sido desfeitos por conta disso, né? A cultura pós-moderna está voltando, ou seja, hoje, né, está voltando às mesmas práticas reprovantes dos tempos primitivos, infelizmente, né? Então, aí, agora nós vamos à leitura de Efésios, vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Vou pegar aqui, só um minutinho. Efésios 5, 22 ao 24. Qual a orientação que Paulo nos dá sobre o casamento, né? Sobre o papel, né, do homem e da mulher. Só um minutinho, só eu não separei aqui. Efésios 5, 22 e 22 a 24. Vamos lá, diz assim. Efésios 5, 22 ao 24. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o que é submissão? O que é submissão? Hoje, infelizmente, a palavra submissão está muito deteriorada, muito desgastada, né? O sentido dela está muito fora do que é realmente, do que é o significado dela. Então, o significado de submissão não é inferioridade, né? Submissão é estar debaixo de uma missão, né? Estar debaixo de uma missão. Então, o homem tem uma missão, né? De cuidar da esposa, de cuidar do lar, né?
e a mulher está submissa a ele, ou seja, ele cuida da igreja, cuida da família, e a esposa, né, é esse apoio, né, está debaixo da missão, né? Então, a mulher é o apoio do marido, né? Hoje, uma das maiores artimanhas do nosso inimigo, Satanás, é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs, né? Então, vamos primeiro entender o que não é submissão. Submissão não é inferioridade. Eu não sou inferior ao meu esposo, né? A mulher não é inferior ao homem, ela foi tirada da costela do homem, não do pé. Ela é auxiliadora idônea, né, Dinéia? Ela é auxiliadora idônea, né? Aquela que olha nos olhos. A mulher é a força do homem. Uma coisa que eu aprendi é que eu sou a força do meu marido. Se eu não tiver bem, ele não vai estar bem, né? Então, nós somos a força dos nossos maridos. Nós estamos ali para apoiar, para auxiliar, para ajudar, para incentivar, né? Em tudo que é bom, né? Essa palavra tem todo sentido bom, né? A palavra auxiliadora. Então, a mulher, ela é a força do homem, ela não é uma escrava, né? Ela não é escrava do homem. Aos olhos de Deus, ela não, ela é coigual ao homem. Nós somos coigual ao homem. Onde nos diz isso? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 28. Eu não vou ler, tá? Eu vou citar a referência. Gênesis 3, 28 e 1 Pedro 3, 9, que nos diz claramente que nós somos coigual ao homem. Nós não somos superiores a eles, nós somos co-igual. Diante de Deus, nós somos co-igual ao homem. Então, de igual forma, não podemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Então, a mulher ela não deve em nenhum momento ser pisoteada, né? Ser tida como escrava do homem, de forma nenhuma. Ela está ali para auxiliar, para ajudar, para ser apoiadora, ajudadora dele, né? Então, submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Então, submissão não é ser inferior ao homem, tá? O primeiro ponto aqui. Então, a missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Submissão também traz a ideia de apoiar, de encorajar. Então, isso é submissão. Segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. A submissão da esposa a Jesus deve ser absolutamente exclusiva. Todos nós somos servos de Cristo. A esposa não é escrava ou serva do marido. Nossa relação com Jesus é uma relação de submissão completa, intensa e absoluta. Se a submissão da esposa ao marido implica, ou seja, a mulher deve ser submissa ao marido, mas até o ponto de que o comando do marido como diz, não desagrade a Deus. A partir do momento que ele mande, ou, enfim, incentiva a fazer algo que não agrada a Deus, eu não devo obedecê-lo, né? Isso é importante. A submissão da esposa ao marido implica se implicar a sua insubmissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. Então, claro, se o comportamento do marido, a ação do marido está glorificando a Deus, eu tenho sim que apoiá-lo, que incentivá-lo, né? Mas a partir do momento que passa a desobedecer à vontade de Deus, às ordens de Deus, eu não posso obedecê-lo. Aí eu posso desobedecer nesse sentido. Então, infelizmente, muitas mulheres acabam sendo submissas ao ponto de negarem a sua fé, né? Deixarem de ir aos cultos, reuniões, né? Para agradar o marido. E isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o princípio é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Então, preciso ser submissa até o ponto, se agrada a Deus, ok, mas se não agrada a Deus, partir que não agrada a Deus alguma ação, algum comportamento do marido, não posso obedecê-lo, né? Então, algo que tem que ficar bem claro nas nossas mentes. Então, aqui fala que, no versículo 24, né? No 23 fala que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, a quais nós estamos sujeitos, tanto homem quanto mulher, precisamos obedecer a Cristo, né? Por sendo ele, no caso de Cristo, o salvador do corpo.
Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, precisamos estar sujeitos ao nosso marido, assim como estamos submissos a Cristo, né? A Jesus. Versículo 25 ao 27 fala: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o papel do marido, né? O papel do marido é cuidar da esposa, amar a esposa. Isso implica, amar a esposa implica renunciar, muitas vezes, sua própria vontade. Porque a partir do momento que nós casamos, a nossa vida é diferente da de solteiro, né? As prioridades passam a ser outras, passam a ser a nossa esposa, nossos filhos, né? E alguns acabam esquecendo isso, né? Acabam priorizando a família, a mãe, o pai, os amigos, né? Alguns, infelizmente, homens acabam se dedicando mais ao serviço da igreja, esquecendo da família, né? Não adianta nada, né? Você dedicar sua vida toda à igreja e deixar sua família de lado, né? Não, Deus não se agrada disso, né? Porque, em primeiro lugar, ele nos dá a ordem de cuidar da nossa família. Como é que eu posso, se eu não cuidar bem da minha família, como é que eu posso cuidar bem da igreja? Porque a nossa família é nosso primeiro, posso dizer, patrimônio que nós temos, né? Então, como que eu posso cuidar da igreja, cuidar dos serviços, dos ministérios da igreja, se eu não cuido bem da minha família? Se eu não consigo nem cuidar da minha família, como é que eu vou cuidar da igreja? Não tem lógica, né? Isso não, não tem lógica nenhuma, né? Então, o papel do marido, né, como Paulo descreve aqui, é de cuidar, né, da igreja, de cuidar da, da família, né? De amar a mulher, né? A família, assim como Cristo amou a igreja. De que forma Jesus amou a sua igreja? Dando a sua vida por ela. Tanto que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, nos diz que ele ordena ao marido morrer pela mulher, não a mulher morrer pelo marido. Ó, né? Então o homem tem muita responsabilidade. Nós temos, claro, a responsabilidade, né, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Nós temos nossas obrigações como esposas, né? Mas o marido tem muito mais, né, responsabilidade do que nós, né? Porque a Bíblia não manda a mulher morrer pelo marido, mas manda o marido morrer pela igreja, assim como Cristo morreu pela igreja. Então, olha a importância, né, de um lar, de uma família, né, bem estruturada em Cristo. Então, o amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como já disse. Este é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Assim, o marido nunca deve usar sua liderança para sufocar a esposa, nem impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas escrituras não tem que ver com poder, domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. Irmãs, eu já vi maridos que, sinceramente, eu falei, se fosse o meu marido, gente, a forma de tratar, a forma de falar com a esposa, eu falei, gente, como pode? Como pode? Só comigo mesmo. Eu falei assim, como pode querer cuidar da igreja se não cuida, não trata bem nem esposa? E na frente de irmãos. Uma coisa é você tratar de uma forma na sua casa, outra forma é você tratar na frente das pessoas. Porque o constrangimento que a pessoa passa, a vergonha. Eu falei, gente, se fosse eu, nunca mais voltava. Aí falou assim, me ajuda, assim, porque, ó, tem horas que eu não quero ver certas coisas, mas não tem como, né? A gente tem olho, tem ouvido, né? Enfim, mas assim, a gente tem que orar muito, né, pelos nossos maridos, né, pelos maridos, pelas esposas, né, para que realmente sejam conforme Cristo quer que nós sejamos, né, no tratar, no falar, porque é muito fácil você tratar bem as pessoas de fora, né, é muito fácil você ser legal, ser gentil, ser educado, mas de fato, você vai tratar bem quem mora com você. O primeiro passo, na verdade, é tratar bem quem mora com você.
né, que está todo dia com você, convivendo com você ali, aguentando, né, as chatices, né, as manias, né, quem é casado sabe disso, né, suportando, não surtando, né, tem até vontade de surtar, mas a gente respira fundo, né, o Senhor me ajude, né, ter paciência, sabedoria, para saber falar, para saber calar no tempo certo, né, para não gerar brigas. E graças a Deus, irmãs, posso dizer que no meu lar nunca existiu briga. Sabe, assim, eu glorifico a Deus por isso, porque nunca houve uma discussão. A minha filha me fala, mãe, eu nunca vi você brigar com o papai, nunca levantar a voz um para o outro, sempre respeitamos um ao outro, divergências, problemas nós temos, não somos um casal perfeito, né? Mas buscamos em Deus, né, a ajuda, a sabedoria para. Porque nós temos uma filha, né? Nós precisamos dar bom exemplo para ela. E graças ao Senhor, o Senhor sempre nos ajudou a resolver os nossos conflitos entre nós dois só, né? Não na frente dos filhos. Que às vezes um erro dos pais é resolver, tentar querer resolver os problemas na frente dos filhos, né? Existem essas conversas que é só você e seu marido, né? São coisas que são particulares, né? Eu já vi marido, assim, na igreja, tratando a esposa de forma tão rude. Eu falei, gente, não consigo entender. Essa pessoa é assim. Não, que adianta a pessoa estar lá na frente, falando, pregando, ensinando, mas trata a esposa dessa maneira? Né? Então, é abominável diante do Senhor, né? Eu acredito que o Senhor não aceita. Não aceita essa, assim, a oração, não aceita, né? Pode estar servindo, mas não aceita servir aquela pessoa, porque não está condizendo, né? A boca fala uma coisa, mas a atitude é outra diferente, né? Então, a prática, o que é coerente é você conhecer e viver, né? Só conhecimento não basta, né? Precisa existir a prática. E porque assim, todo dia mata um leão, né? Cada dia a gente está ainda aprendendo, né? Porque a gente nunca vai saber de tudo, né? Até a gente ir para o céu, a gente vai estar aprendendo nessa vida ainda, né? Então, tem coisas que talvez eu consiga me. Não posso dizer, eu não, né? Eu nada sou. O Espírito Santo que me ajuda, né? A melhorar, né? Então, o marido, muitas vezes, já vi muitos maridos usando a sua autoridade, a sua liderança, né? Para humilhar, né? Para humilhar a esposa, para humilhar os filhos, né? Isso é muito triste. Então, a liderança do marido, como falou aqui, né? Não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor, né? Então, precisamos servir com amor a todos, não somente, né, os irmãos, as pessoas lá fora, mas principalmente dentro da nossa casa. Né? Hoje eu posso dizer que tenho um lar de paz, porque há muito tempo, na época que a minha mãe, em Manaus, né, quando eu casei, morei com ela, assim, a gente tinha muitos conflitos, não eu com a minha esposa, né, minha mãe com a minha mãe tinha muitos conflitos, né, hoje, graças ao Senhor, nós temos uma relação muito saudável, né, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, a gente consegue se perdoar, né, porque tem dia que você não está bem também, tem dia que você vai falar uma coisa que não agradou, mas o importante é você reconhecer o seu erro, né, e pedir perdão, né, e continuar, né? Então, graças a Deus, irmãs, eu posso dizer que eu graças a Deus, assim, peço muito de Deus, né? Eu era muito esquentadinha, né? Hoje eu sou mais tranquila, sou mais, sabe, eu não levo as coisas ao pé da letra mais, porque você vai assim, você vai amadurecendo com o tempo, né? Hoje eu tô com 44 anos, né? Então, assim, a gente tem que amadurecer com o tempo, aprender com as situações. Então, tudo é uma experiência, né, para nosso crescimento. Então, o apóstolo Paulo, ele usou aqui 5 verbos para definir a ação do marido. Primeira ação do marido, primeiro verbo é o verbo amar, né? O amor de Cristo para a igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Segundo, entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Terceiro, santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Quarto, purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Quinto, apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Então, o marido, ele deve cuidar da esposa em todos os sentidos, né? Financeiramente, meu marido, nesses 18 anos, eu falei, agora eu vou ficar em casa, você vai me sustentar, viu? A obrigação é sua. Até aqui o Senhor nos ajudou, graças a Deus, né? Eu falei, agora eu vejo de ajudar um pouquinho ele, né? Mas assim, a obrigação total, mesmo a responsabilidade do sustento é do marido,
né? Às vezes nós nos preocupamos, né? Mas o sustento é do marido. Não casou, a responsabilidade é dele, né? De trabalhar, de fazer o que fizer para nós dar o sustento. É claro que a gente, como mulher, como apoiadora, como, né, auxiliadora, a gente se preocupa também em colaborar, né, com a renda, né? Mas a responsabilidade não é totalmente nossa, né, irmãs? É do marido, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos dá saúde, nos dá disposição, né, para trabalhar, então vamos lá. Mas o dever total de cuidar da vida espiritual, sentimental, física, material, é do marido, né? O marido deve cuidar da vida emocional da esposa, como eu já falei, né? Da vida espiritual, da vida emocional. E o marido que maltrata a esposa, gente, irmãs, ele é um tolo, um insensato, né? Um ignorante. Essa é a palavra. Então, o marido que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, né? Que maltrata a família, é um ignorante, né? É um tolo, um insensato, né? O marido não pode abusar da esposa, ele não pode ser rude, esquecendo de dedicar seu tempo à sua família, né? Ele deve dar atenção, carinho, usando palavras e gestos, não usar gestos e palavras grosseiras com a esposa, né? Para feri-la ou ser infiel a ela. Ele não deve descuidar dela. Um homem pode descuidar do seu corpo, e se o faz, ele é nécio e sofre por isso. Se você estiver com a garganta inflamada, não pode cantar nem pregar. Todo o seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias e mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido descuida da esposa com reuniões intermináveis, com televisão, com internet, com roda de amigos. Você sabia que há viúvas de marido vivo, gente? Há viúvas de maridos vivos. Há muitos maridos que a esposa está sozinha, abandonada, né? Porque ele está cuidando dos interesses da igreja, né? Está cuidando dos interesses da igreja, né? Da família dele, do pai, da mãe, do irmão, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Está cuidando dos interesses de todo mundo, menos do interesse da esposa, da família. Infelizmente. O marido deve zelar pela esposa, alimentá-la e cuidar dela. Como que o homem cuida e sustenta o seu próprio corpo? Como é que ele cuida dele? Ele alimenta todo dia? Então, precisa alimentar a esposa também, precisa cuidar da esposa, né? Então, o marido deve ser criativo no sentido de sempre agradar a esposa. O exercício é fundamental para o corpo, né? Então, existem várias maneiras que o marido pode tratar a esposa, cuidar dela, dando atenção, conversando. Hoje em dia, infelizmente, há muitos casamentos que não há diálogo. As pessoas se tratam como se fossem dois estranhos. Só fazem dormir, é como se fosse, só vai em casa para dormir, é só um albergue a casa, né? Só vai lá, dorme, amanhece o dia, come, vai embora, né? E são cada vez mais. E aí as pessoas falam isso, que isso é quebra de rotina, né? Muitos casamentos se desfazem por conta disso, né? Porque acabou o diálogo, acabou o amor, né? Então, o casamento precisa ser alimentado diariamente, né? Precisa ser alimentado diariamente, principalmente, né, com oração, né? Com oração, com a leitura da palavra, né, com a comunhão, né? Como é bom estar todo mundo junto em família, né? Como é maravilhoso, todos os domingos, quem tem família, esposo, né, irmãos, sair pela manhã no domingo, né, e adorar o Senhor juntos em comunhão, naquela alegria, né? Então, Deus nos deu a família para isso, né? Para termos esses momentos, né? Para cuidarmos um do outro, né? Assim como Cristo cuidou da sua igreja, amou sua igreja, morreu por ela, deu a sua vida por ela. Da mesma maneira, também os maridos. Nós também temos o nosso dever, temos o nosso papel, né? De cuidar, né? De cuidar do nosso marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Porque a administração do lar é nossa, né? Mas no sentido de financeiro, né? Emocional, espiritual, é do marido, né? Então, nós temos também nossas responsabilidades. Então, numa época de falência, numa, numa época como a nossa, de falência da virtude, enfraquecimento da família, a explosão de divórcio é grande.
Essa ideia cristã do casamento deve ser difundida com mais frequência entre o povo, né? Então, uma das coisas também que é primordial, né, que hoje pouco se fala, que há muito tabu em relação, ainda eu vejo que há muito tabu em relação a isso, né, sobre também que o marido deve cuidar da vida física da esposa, né, no capítulo, em Efésios 5:30 que fala, porque somos membros do seu corpo. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa, ou seja, deve amar a sua esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe e sua atenção deve voltar-se para sua mulher. Seu propósito é agradá-la. Sua união com ela é monogâmica, né, e indissolúvel. Não deve se desfazer, né? Então, assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. O sexo é bom e uma bênção divina na vida do casal. Deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5, e Provérbios 5:15. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 19, mostram como deve ser abundante essa relação sexual. Hoje em dia, eu não sei se acho que existe, a maioria hoje nas congregações, onde há jovens que estão noivos, que vão casar, existe o aconselhamento, né? Então, para mim, algo que me ajudou muito nesse meu casamento foi o aconselhamento. Nós tivemos aconselhamento, né, antes de casar, né, quando nós estávamos noivos. Eu acredito que o aconselhamento ajuda muito o casal, né, a entender, né, qual é a parte dos dois na relação, né, qual o dever dos dois. Então, às vezes, ninguém pode dizer que entrou no casamento que não sabia. Ah, eu não sabia, né? Então é importantíssimo, né, o aconselhamento nupcial, né, antes do casamento, né, para que tanto o homem quanto a mulher saibam quais são os seus papéis, né, qual a sua função dentro do casamento, né? Irmãs, é só colocar o meu notebook para carregar, está descarregando o notebook aqui, eu esqueci de ligar. Então, eu acredito que o aconselhamento hoje é essencial na vida de jovens que pretendem casar, né? Que são noivos, né? Ter esse aconselhamento que é primordial, que vai ajudar muito, né? Na vida dois, né? A não terem dúvidas, né? De qual o papel de cada um. Então, e a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos dá também conselhos claros, né? Em relação à nossa. Na verdade, a Bíblia existe todos os conselhos que nós queremos, a Bíblia tem, né? Para nos ajudar, né? Só um pouquinho, só ligar aqui. Como eu citei, né? 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5, Provérbios 5, do versículo 15 ao 19, mostram, nos dá um conselho sobre como deve ser essa relação sexual, né? Dentro do casamento. Então, irmãs, esse texto de Efésios, eu li até 27, não é isso? Foi até 27 que eu li, né? Até o 24. Até 24? Acho que eu li até 27. O Vamos lá. Efésio? Foi. Eu li o 27. Vamos lá, 28, então. Continuar aqui, né? Diz assim: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Então, esses conselhos do apóstolo Paulo, né, são claros qual deve ser o papel da mulher e qual deve ser o papel do marido, né? Então, como ele fala no versículo 30, né? Que ninguém odiou a própria carne, ninguém odeia a própria carne, né? Todo dia toma banho, come, né? Bebe, dorme. Então, cuida do seu corpo. Então, da mesma forma que o homem cuida do seu corpo, né? O marido deve cuidar da esposa da mesma maneira, alimentá-la, cuidar dela, zelar pelo bem-estar dela, assim como Cristo zela pelo bem-estar da sua igreja, como Cristo amou a sua igreja. Então, o maior exemplo, né, de amor, de serviço, é o exemplo de Jesus. Né? Então, o marido deve se espelhar em Jesus, né? Como Jesus fez, o que Jesus fez pela sua igreja, o que ele faz pela sua igreja? Ele ama, ele cuida, ele zela, ele abençoa, né? Então, da mesma maneira, o marido deve ser com a esposa, né? Zelar, cuidar, né? Alimentar,
sustentar, né? Então, muitos maridos não querem essa responsabilidade. Muitos casam, né? Porque eu não sei, acho que na cabeça de algumas pessoas o casamento eu não sei o que que é. Porque, assim, a atitude dentro do casamento são atitudes totalmente contrárias, né? Porque casamento é uma responsabilidade, é como eu falo, quando você vai se batizar, é como se fosse um casamento, né? Você tem que estar na alegria, na tristeza, né? Enfim, né? Então, a vida cristã é como um casamento, você tem que ser fiel até o fim, né? Então, da mesma maneira, o marido precisa honrar sua esposa. E a esposa, claro, né? Nós temos o nosso papel também, o nosso dever também, e um grande dever dentro do casamento, né? De poder ajudar o nosso marido. Então, irmãs, acredito que é isso que eu gostaria de trazer, né? Eu não, o Senhor, né? A palavra dele, né? Algo que nós já ouvimos, sempre ouvimos, mas sempre precisamos relembrar, né? Que muitas vezes, com o decorrer do tempo, com o dia a dia, você acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo nossas obrigações, nossos deveres, né? E como esposas, como servas do Senhor, temos deveres, temos obrigações, né? Mas principalmente lembrar, né, que Cristo, ele amou, cuidou, zelou pela sua igreja, da mesma maneira o marido deve ser conosco, né? Então, se há alguma coisa errada, se há algum conflito, precisamos resolver, precisamos conversar, ter a maturidade, né, de sentar, de conversar, né? Porque o que Cristo quer, que Jesus quer é essa reconciliação, né? Jesus não quer divórcio, né? Jesus quer a reconciliação. Mas para isso, precisa haver da parte, né, de ambos, tanto do esposo quanto da esposa, a maturidade, né? O reconhecimento, o perdão, né? Porque deve permear nossas vidas ao perdão, porque diariamente, às vezes, nós nos ofendemos. No casamento, né, diariamente nós nos ofendemos, às vezes, por conta dos filhos, por conta da família, né? Então, precisamos realmente ter esse foco, né? Que Cristo é o cabeça da igreja, né? Foi ele que morreu pela igreja, da mesma maneira, o marido é o nosso cabeça, é o nosso líder, mas lembrando sempre que precisamos obedecer ao marido enquanto ele obedece a Cristo. A partir do momento que há alguma discordância fora da palavra de Deus, eu não posso obedecê-lo, né? Então, muitas vezes as esposas têm medo, né? Existem, claro, relações. Infelizmente, hoje nós temos vivendo num mundo onde há muitos feminicídios, né? Cada vez mais tem aumentado o número de feminicídios, de mulheres sendo mortas de forma covarde, né? Por maridos que não aceitam a separação, né? E até mesmo dentro da igreja, irmãs. Tem uma história aqui em Betim, que o presbítero nos contou, que ele teve que ir na casa de uma irmã, chegou lá, a irmã estava acorrentada. O marido tinha acorrentado a esposa. E ela teve que divorciar. Ela estava acorrentada. Essa mulher ficou com um trauma tremendo. Ele não estava na igreja, lógico. Ele foi preso, né? Porque foi denunciado, foi preso. Mas existem muitos lares cristãos onde mulheres estão sendo violentadas psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente. Nós precisamos estar alerta. Isso não é só o mundo lá fora, não. Né? Infelizmente, há muitos homens que usam o autoritarismo, que usam o egoísmo, né, para escravizar as suas esposas, escravizar os seus filhos, ameaçarem. Isso é muito sério. E muitas mulheres não têm coragem de denunciar. Porque às vezes vão denunciar, vão falar, vão dizer, irmão, vamos orar. Né? Não tem que orar sim, mas tem que denunciar. Porque é crime. É um crime. Existem muitas histórias, irmãs, que nós não conhecemos, mas existem, infelizmente, casamentos que se dissolveram por conta de violências, né? Psicológicas, emocionais, financeiras e até violência física. E precisamos ter muito cuidado e orarmos muito pelos casamentos, porque, infelizmente, muitos lares estão se desfazendo por falta de temor a Deus, por falta de obediência a Deus, porque, não sei, com o tempo se perdeu o temor a Deus, o Espírito Santo se apagou, né? Porque, na verdade, quando acontece essa situação, o Espírito Santo se apagou na pessoa, porque não existe mais Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, que sejamos mulheres sábias, mas que tenhamos coragem, né? E tenhamos ousadia. E sejamos apoiadoras, né? Não críticas, né? Não criticar. Porque muitos estão a criticar. Não, irmã, ora, irmão. Não, irmã, eu vou orar sim, mas e aí? Não vou tomar nenhuma atitude? Eu vou continuar sofrendo violência? Né? Então, a palavra de Deus é clara, né? Que o marido tem que amar a esposa, cuidar dela, não maltratar.
Então, que nos ajude, nos abençoe, né? Que possamos meditar nesse texto e lembrar que Cristo nos ama, né? E da mesma forma, nós temos que respeitar o marido, sim, mas respeitá-lo enquanto a vontade dele não interfere na vontade de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada, Rô. Nossa, esse tema maravilhoso. Ainda dá muito mais estudo, né, Rô? Muito mais. Quando você estava falando de alguns pontos aqui que eu notei, que eu acho muito importante também mencionar, é o trabalho da mulher, né? Às vezes a mulher trabalha fora, e marido e tudo, e aí a sobrecarga dela é maior, porque o marido é aquele tipo que muito deles não quer fazer nada em casa, né? Quer chegar, ter a TV, quer aquele descanso, e a mulher dobra tudo, né? E é uma coisa que eu costumo dizer assim: quem faz o marido e o filho é a mulher. Então, por isso, quando você fala que isso deve ter em todos os casamentos aquele aconselhamento, isso é fundamental. Você estará fazendo um investimento, né? Uma empresa, quando vai abrir um negócio, ele senta com todos os participantes, define como vai ser. E isso é fundamental. é, Você seguindo à risca todo o percurso de um relacionamento, do namoro, da conquista, do namoro, do noivado, do casamento, a tendência é ser bom, porque se você está seguindo todos os passos corretamente, definindo direitamente tudo que deve ser conforme a Cristo, não tem chance de dar errado. O inimigo vai atrapalhar? Vai, mas há momentos que você vai dar graças a Deus, porque você tem o conhecimento e ele também. Isso é fundamental. Outra coisa que eu vi aqui é a questão do. Eu bato muito nessa tecla, como você falou, eu não sou casada, mas eu amo falar sobre família, eu gosto de estudar sobre isso, desde que eu me entendo. E eu vejo que muitos irmãos levantam a bandeira que a mulher tem que cuidar da casa 100%. Que é isso? Não dá, é impossível. Às vezes os homens não querem nem levar o lixo, nem lavar uma louça depois do jantar, seja lá o que for, né? Mas é necessário entrar nesse acordo que é fundamental. Inclusive, tem uma passagem em 2 Pedro, se eu não estou enganado, que fala sobre isso. E uma vez falando com um irmão que faz muitas palestras por aí, até a sua esposa, eles me questionaram: não, é isso não, fora de contexto. Está ali bem claro que o homem tem que ajudar dentro de casa, de alguma forma. E isso é algo muito importante, né? Por exemplo, minha esposa, a gente teve sempre, graças a Deus, como eu falei, tem um casamento perfeito, mas a gente busca, né, melhorar cada dia. Então, desde quando a gente casou, minha esposa não sabia fazer nada, sabe o que é nada em casa? Só fritar o ovo, só isso. E quando a gente casou, eu ensinei ele a fazer arroz, feijão, né, assim, a dividir as tarefas de casa. Até hoje, assim, hoje bem menos, claro, porque eu entendo que ele trabalha, né, e assim, é cansativo. Mas graças ao bom Deus, ele sempre me ajudou, dividiu as tarefas comigo. Tem dia que eu não tô bem, amor, hoje eu não tô bem. Não, pode descansar lá que eu vou fazer, eu faço, amor. Então, assim, a gente tem muito esse companheirismo, porque isso é companheirismo, né? Porque se os dois É, trabalham fora, né? Os dois é, são tão cansados, tem mãe que está extremamente cansado. Mas se não houver essa é, cooperação, essa justa cooperação, é, aí vai ficar sobrecarregado, vai gerar estresse, vai gerar problema, vai gerar briga. Mas se há acordo, se há uma conversa, né? Tudo é, se resolve, a gente melhora. Mas agora, cara, entenda que tem homens que realmente que foram acostumados, né? A mãe acostumou. Fala assim, é a mal de mamãe, tá. mãe. A mamãe, não, a mamãe sentar no sofá e a mãe colocava. Não. Sua mãe é uma coisa, eu não sou sua mãe, eu sou sua esposa. Né? Enfim, é preciso conversar muito, assim, quando há uma conversa, quando há um entendimento, né, como eu falei, assim, tudo se resolve, se confrontando, conversando, como você falou, uma empresa, tudo, igual todos os pontos lá, então, a mesma coisa, então, vamos sentar conversar, É, a gente pode é, melhorar aqui, que dá para é, dividir, para não sobrecarregar é, nenhum. é. Então, eu também quero complementar uma parte que eu acho tão importante, é as mães.
de homem, né? De meninos, não crie seu filho para ser o bebelô da casa, mas que ele possa aprender a fazer tudo. Eu tenho, a minha família, éramos 7 filhos, 6 mulheres e um homem. Se fosse de alguma forma, o meu irmão tinha tudo para ser um gay, né? Porque só ele de homem. Mas não, muito pelo contrário. A minha mãe sempre educou ele e dizia para ele: Meu filho, você tem que aprender a fazer. Ele sai fazer comida, ele sai passar a roupa dele, fazer tudo. E minha mãe dizia assim: Meu filho, um dia você vai morar só, ou a sua esposa vai estar doente, e aí você não vai saber fazer. Então, praticamente, no relacionamento dele com essa minha cunhada, ele e elas foram aprendendo junto e ele já sabia um pouco mais que ela. E hoje está tudo bem. Às vezes chega de noite e diz, eu quero fazer um cozido para comer e os filhos dele ficam tudo alegre, as filhas, que ele vai fazer a comida, entendeu? Então é assim. Outra coisa é essa questão que tu falou, Roselane, é muito sério, da violência dentro da igreja. Eu acho que parte disso são mau entendimento da palavra, né? Quando disse a mulher é submissa ao marido, a mulher tem que dar o sexo para o marido, não pode deixar e vice-versa, né? Entende? Então, as pessoas tratam disso de uma forma muito errada. Eu já vi também aqui em Manaus, irmãs que vivem isso. Eu já tentei conversar com ela, ela quase se abriu, mas no semblante dela a gente via essa violência que ela sofria, né, de imposição dessa forma. E essa história, velhos ditado que diz não meta a colher no casamento, tá fora do contexto agora. A gente tem que se meter mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Abre aí o. Então, Silene, o Ah, versículo que você falou é 1 Pedro, né? aham. Capítulo 3, Leia versículo aí. 7. Diz assim: Marido, vós igualmente vivei a vida comum no do lar, Pois com é. discernimento e tenda consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Isso é muito sério. É, O muito, marido muito tem que estar sério. com a gente, né? A gente não pode estar sozinha, não. Tá Mas doido. tem que ter a vida comum no lar e tudo que a Rose disse, né? Precisamos pensar bem, orar por isso e mudar, viu? E ter na consciência de que realmente a família é o primeiro ministério, né? É o nosso primeiro É, ministério. Tanto a é mulher verdade. tem que pensar assim, mas o homem também. Porque às vezes eu estou vendo muitas pessoas falarem a vida tem, a família é ministério, mas só da mulher, né? Não, é de ambos. A família é É, o primeiro ministério de ambos, não é só da esposa, né? verdade, É dos verdade, dois. E tem muitos verdade. também homens que estão interpretando errado a submissão. Vem É, com autoritarismo. Ah, e você tem que ser autoritarismo. submissa, você tem que ser submissa. Poxa, eu acho que às Poxa, vezes é muito mais difícil amar a esposa como Cristo ama a igreja do que ser é, submissa. Eu fico pensando. Mas eles é, tratam a submissão de modo errado, como se fosse eu mando e acabou, né? Fique quieta. Não, a gente está andando do lado, não é? É lado a lado, é, e a é, gente é submissa um ao outro. é. Então, nossa, é um assunto que as igrejas precisam retomar isso daí. Retomar. Retomar, Acho porque, que infelizmente, eu estou vendo muitos filhos deixando Jesus, muitos filhos fazendo coisas erradas. Provavelmente, o casal, né? Precisa, as igrejas precisam retomar a família. Família é importantíssimo, né? É só isso. Mas, já Deus te abençoe, Rose. Continue firme aí, viu? Aceite. Quando eu chamar você, falei, eis-me aqui. outro ponto também que eu achei muito importante é a questão do obreiro família, né? O que que nós temos hoje em dia, como a igreja no Brasil já completou 60 anos,
a gente vê o fruto já, né? Crianças que nasceram, se criaram dentro do reino. E muitos deles são desviados. Por quê? A gente vê que os obreiros. Já vi vídeo reais de um senhor que era pastor de uma denominação, ele desabafando. Esse, gente, eu passei minha vida toda sendo obreiro na igreja e hoje a minha mulher me deixou, meus filhos também me abandonaram porque eu não tinha tempo para eles. E isso acontece muito dentro da igreja. E a gente tem que ajudar esses irmãos, né? Outra coisa que eu ia falar também sobre a situação do marido, na pandemia, quando tanta gente, né, partiu dessa para melhor ou pior, digamos assim, eu fiz uma pergunta no grupo de irmãs que a gente está começando a voltar, e disse, irmã, se seu marido, se você morresse hoje, como estaria seu marido? Ele iria sobreviver sozinho? E algumas irmãs entenderam errado. Ah, mas você está agorando. Não, não estou agorando, estou fazendo uma pergunta. E aí eu fiz para outras irmãs online, e uma delas disse assim: Meu Deus, meu marido não sabe nem fazer um arroz. Ele estaria em maus lençóis. Mas eu vou começar agora. E ela mostrou a live dele aprendendo a fazer o arroz, né? Então, esse pensamento tem que estar no nosso coração. Se a gente ama aquela pessoa, a gente vai ter que deixar ela preparada para uma ausência, né? E, infelizmente, acontece. Olha, eu estou querendo falar muito. Vai lá, mais alguém querendo Mas é falar? verdade. Mais uma observação, que infelizmente o que eu tenho visto hoje também, assim, nesse tempo de caminhada cristã, você falou, infelizmente, é um tabu, né, falar sobre isso, né, sobre questão de É, submissão, porque muitos irmãos têm entendido muito errado sobre isso, muito e errado. infelizmente há muito machismo, assim como há muito feminismo dentro da igreja, né? Há muitos irmãos machistas que a atitude deles mostra claramente que são machistas, né? É, E, assim, que perderam totalmente o entendimento ou estão com a mente calcificada, que não é, conseguem mudar mais esse pensamento, entendeu? Infelizmente. Então, acho que isso tem prejudicado muito, né? E afetado, como você falou, muitos filhos, muitos têm se desviado por conta do péssimo testemunho dos pais, geralmente do pai, né? Que se é, envolve tanto com a igreja, com os trabalhos da igreja, que acaba abandonando a família, deixando a família de lado, e às vezes os filhos crescem quando se tornam maiores de idade, saem de casa e se desviam do caminho, infelizmente. tem demais. Eu tenho muito medo de ver irmãos, e eu já vi irmãos colocando culpa em outras coisas. Eu achei um absurdo. O irmão dizer assim, não, minhas filhas de voo porque ela estava na faculdade. Eu disse, como assim? Uma pessoa Eu, adulta, né? Fala, irmão. você sabe que antigamente, não antigamente, né? Também faz pouco tempo também, muitas irmãs pedem estudo para os homens, né? Porque os homens têm que aprender também a tratar suas esposas, né? Bem e com amor, né? Porque os maridos também têm que tratar as mulheres com amor, as esposas. Uhum, E a igreja, geralmente, ela dá mais estudo para esposas, como ser submissas, né? uhum. E, e quase não dão aula para os maridos. Então, muitas mulheres pedem que dê aula aos seus maridos. É E verdade. é difícil o homem mudar, porque o homem já vem, como a Rosilane falou, com aquela mentalidade de machismo, né? E eles parece que não aceitam a vontade de Jesus, né? Que dizem em Efésios que eles têm que amar a esposa. E nós estamos nesse mundo aí que ensina que as mulheres têm que ser submissas, eles têm que mandar. E se eles não mudarem isso, vai ser um caos. Porque hoje em dia, as mulheres, com esse mundão nosso,
estão aprendendo a se revoltar. As mulheres estão, que nem a Rosilane falou, muito feminismo, como que fala? Feminismo. As mulheres não estão ficando mais caladas. E a gente que somos mulheres cristãs, nós aprendemos muito a orar, a ter muita assim, paciência, saber como lidar com nossos esposos, né? Ensinamos a nossas filhas. Então, a gente, que nem a Rosa falou, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem aquele nosso crescimento que a gente aprende no Espírito Santo, para saber como lidar, conversar, ter paz na nossa casa, porque nós somos o esteio, né? E se a gente não souber como lidar e conversar na família, acaba virando aquele inferno, né? Então, hoje em dia o negócio está feio, viu? Tem muitas mulheres que não estão aceitando mais. E, infelizmente, a igreja está se desmanchando por causa disso. E nós que temos nossas filhas, elas estão sendo influenciadas pelas coleguinhas, né? Nossos filhos pelos coleguinhas, né? É difícil, está sendo muito difícil. Temos que orar muito, continuar firme no caminho e ficar vigiando, vigiar. Verdade. Alguém mais? Irmãs, boa noite. Oi, Irmã, Boa Elvira. noite. Boa oi, noite. boa noite, irmãs aí, todos vocês. Ah, Boa tava noite. muita saudade de vocês aí, irmã Silene. Eu tava com muita saudade de Amém. estar aí com vocês aí. Falei assim, nossa, tô com saudade das irmãs. Eu cheguei muito atrasada aqui, mas eu entrei esse mês. Vocês me perdoem, me desculpa, tá? Mas Tá bom. Rosilane, tá muito saudade de você aí, das irmãs também. Todos vocês aí, irmã Dinéia, irmã Silvia, né? Deus abençoe a todos aí. Muito obrigada pela mensagem, irmã Rosilene. Amém. Vamos aprender com essa mensagem, né? A ser edificante, né? Com os maridos. Embora certos Sim, maridos, às vezes, não merecem, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que estar junto com eles, dando força para eles, né? é verdade. Tem hora que é difícil, mas a gente tem que fazer nosso papel, né? Mas obrigada Sim, pela Verdade. mensagem, Rosilane. Tá muito saudade de estar aí com vocês. Amém. Obrigada, irmã. Obrigada. Uma outra parte aí que eu acho tão importante nessa parte da comunicação que você falou. A briga em si não resolve, né? Mas a conversa. E muitas vezes as mulheres já têm, parece a boca mais forte, mais maior, né? De falar, praguejar, brigar, e aí não vai resolver nada, né? Se o diálogo não chegar a um acordo, não adianta. E Deus sempre nos orienta a isso. Aí está Tiago, né? Para nos orientar sobre a nossa língua ferina. verdade. Muito bom, maravilhoso, amei. Rô, trouxe um tema muito bom. Muito Deus bom, Rô. abençoe. Deus te Muito abençoe. obrigada. Amém, minhas Muito irmãs. Deus obrigada. seja louvado. Muito obrigada. Nós vamos então encerrar nossa live. Agradeço a presença de todos vocês. Vocês, irmãs que estão visualizando agora, dá um like aí no nosso canal do YouTube, deixa mensagem e compartilha. Isso é fundamental para o nosso crescimento também, tá bom? Deus abençoe Eu vocês, vou. boa semana, saúde e Você paz para também, todos. irmã. Deus Amém, minha abençoe a todos amada. vocês. É Abençoe a muito bom. todos. Tchau. Grande Ah, abraço. Deus abençoe a Deus. todas. Deus Tchau, abençoe a Selene. todos. Tchau. Beijo, fique com Beijo. Deus. Uma semana Amém. Fica abençoada com para Deus. todas.